Mateus 6, do 9 ao 15, a oração do Pai Nosso. Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que é vida para nós, pela Tua palavra que é alimento, que é um pão que vem de Deus e nos alimenta. Senhor, muito obrigado. Nesta noite nós te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, fale conosco, Senhor, no mais profundo do nosso ser. Senhor, aonde nós não conseguimos atingir, aonde ninguém consegue atingir, mas aonde somente o Teu Espírito Santo alcança, nós te pedimos, fala conosco. Quebranta, Senhor, cada coração nesta noite, que estejamos atentos àquilo que o Senhor deseja falar conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. E nessa noite, amados irmãos e irmãs, o tema da mensagem é: perdoai as nossas dívidas, a graça do perdão. A graça do perdão. Amados irmãos e irmãs, às vezes a gente, por meio da teologia, a teologia a gente sabe que é um discurso sobre Deus. E a gente acha que a gente pode falar muito sobre Deus, e a gente vive falando sobre Deus. Porque Deus é assim, porque Deus é desse jeito, porque Deus faz assim, porque isso não é de Deus, isso é de Deus. Deus faz assim, mas Deus não faz assim. E às vezes a gente se acha muito capaz de falar sobre Deus, né? A criatura falando do Criador. A obra falando do seu feitor, o vaso de barro falando do oleiro que o criou. Você pode imaginar uma formiguinha contando para outra formiguinha como é o Criador? Somos nós. Mas nós sabemos um pouquinho sobre Deus, porque como nós dissemos, Deus se revela a nós. E a oração do Pai Nosso é um destes momentos onde Deus se revela a nós. E por toda a palavra de Deus, por toda a Bíblia, Deus está se abrindo e se mostrando a nós. Mas você já deve ter ouvido isso, né? Isso não é de Deus, não, irmão. Já ouviu isso? Misericórdia, isso não é de Deus. Ou isso é de Deus, faça isso. Por que a gente sabe isso? Porque Deus se revelou a nós. Porque Deus se permitiu revelar a nós. Mas aí eu tenho uma pergunta então pra gente. Assim, muito longe de definir Deus. Muitas pessoas pensam que pode colocar Deus numa caixinha, né? Deus é isso. Só isso. E quando Deus começa a fazer coisa diferente do que está na caixinha, a gente se espanta. Não, mas será que Deus faz isso? Mas longe de tentar definir Deus, colocar Deus numa caixinha, vamos pensar numa palavra que defina Deus. Claro que não pode ser definido numa palavra, ele é muito maior do que todo o nosso vocabulário inteiro, de todas as frases formadas e textos que falam sobre Deus e não conseguem definir Deus. Mas uma palavra, quem é Deus? O que é Deus para você? Quem é Deus? A essência de Deus, qual é? Uma palavra. Amor. Isso, Arão. Que bom que o Adilson está aqui nessa noite, senão a gente nem sabia numa palavra quem era Deus. Obrigado, Adilson. Deus te abençoe, querido. Se Deus pudesse ser definido em uma palavra, e aqui eu coloquei uma foto desse mundo imenso, para a gente ter uma ideia da dificuldade que é isso, né? O Criador de todo esse universo, de todas as galáxias, de todas as estrelas, a gente tentando falar dele em uma palavra, mas se a gente pudesse definir numa palavra, seria amor. Porque 1 João 4, versículo 8... diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus se define como amor na sua palavra. Então nós podemos dizer: Deus é amor. Aqui não fala Deus ama, Deus tem amor por nós, embora Ele tenha um amor imenso e Ele nos ame de forma imensa. Mas a Bíblia fala que Deus vai além do verbo amar.
ele está na essência substantivada do amor. Ele é o próprio amor. E aí uma outra perguntinha: como que este amor age? Se Deus é amor, como que Deus age em nós? Como que é a ação de Deus na nossa vida? Como que esse amor age? Aí deixa eu ajudar, porque pode agir de muitas formas, né? Mas o Senhor me levou a entender que antes de tudo, Ele age pelo perdão. Antes de tudo, o amor de Deus age pelo perdão. Sabe por quê? Porque Colossenses 2, verso 13 diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, perdoando todos os nossos pecados. Nós estávamos mortos e Deus nos perdoa antes de tudo. Por isso eu digo, este amor de Deus age imensamente, primeiramente, pelo perdão. Porque se não fosse o perdão de Deus, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos reconciliados com Deus. Olha só o que o texto diz. Eu quero pensar um pouquinho mais em Colossenses 2,13. E a primeira coisa que eu entendo é que quem está morto não faz nada para receber algum favor. Concorda comigo? Imagina uma pessoa morta. Ela faz alguma coisa? Um morto faz alguma coisa? É só um peso, né? Dá um trabalho danado ainda, corre atrás, pá, faz isso, faz aquilo. Dá gasto, né? Dá custo, dá desgaste. Mas não faz nada para merecer algo. E a palavra de Deus diz que nós estávamos o quê? Vivos nos nossos pecados, é isso? Enquanto você estava felizão na balada, nas drogas, nos vícios, no pecado, na prostituição, na mentira, na miséria, você estava vivo? É isso que a Bíblia fala? Não! Enquanto nós estávamos mortos nos nossos pecados. Mortos! Quando nós estávamos mortos e nós não tínhamos nada para oferecer para Deus, Deus olhou para nós e nos amou. E esse amor que transborda de si nos perdoou e nos deu vida. Nos deu vida como Ele vive, juntamente com Ele. Enquanto nós estávamos mortos nos nossos pecados, Deus nos retira. Um morto que não podia fazer nada para receber aquilo, Ele pega e fala: eu te amo, eu te perdoo e agora viva comigo uma vida eterna. Morto não faz nada. Segunda coisa, o cristianismo então não é o que você faz, mas o que Deus faz por você. Se estamos aqui hoje, nos chamamos cristãos, uma comunidade cristã que segue a Cristo, uma igreja metodista neste lugar, cristã, não foi pela minha culpa, não foi pela tua culpa, não foi por mérito algum nosso, foi pelo que Deus fez em nós. Amados irmãos e irmãs, o cristianismo é fundamentalmente uma religião de graça e perdão. E aí eu acho interessante que vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego. E no original grego existem pelo menos 3 palavras que falam de perdão. E uma delas é o charizomai. Não precisa gravar isso não, tá? Esse nome feio, né? Mas eu acho interessante porque o charizomai é conceder perdão, perdoar, dar graciosamente, dar livremente, entregar algo. Então quando fala: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando, charizomai, dando de graça, concedendo perdão, dando graciosamente, dando livremente. E o charizomai, charis é graça, a mesma palavrinha grego, charis, e aí vem a palavra carisma, carismático. É uma pessoa que recebe graça, uma pessoa carismática, uma pessoa cheia de graça, né? Olha, ele fulano é carismático, né? É uma pessoa cheia de graça. Ou fulano recebeu um carisma, recebeu um dom, recebeu um presente que por ele mesmo ele não poderia conseguir. É um dom dado, é um presente dado. E aí quando a gente pensa então o charizomai, a graça está dentro do perdão, o cariz está dentro do charizomai.
A graça está dentro do perdão. E é isso que nós precisamos entender. Por quê? O perdão é algo imerecido. O que é graça? O que é graça? Graça é aquilo que você paga para conseguir, não é? Não. Se você fala assim, vamos numa festa, Adilson, quero te chamar numa festa, e aí eu te digo, mas a entrada é de graça. E aí quando você chega lá é de graça, mas você só tem que pagar R$10 aqui, só para entrar, mas é de graça. Mas que graça é? Não vi graça nenhuma nisso. Que graça tem esse convite? Se eu estou dando de graça, não pode ser pago. E se o perdão de Deus carrega graça, se nós estávamos mortos e não podíamos fazer nada, é graça. É graça. Por isso é o que Deus faz e não o que eu faço. Se eu quero te dar um presente, Mariana, eu pego, tomo, recebo esse presente. E aí você fica alegre com o presente e você fala, pastor, muito obrigado pelo presente, deixa eu te pagar, quanto que foi? Deixa de ser presente. Você passa a ter direito sobre aquilo, a adquirir aquilo, a ter comprado aquilo com preço. Mas o perdão de Deus não é comprado, é graça. Mas seja honesto comigo, irmãos e irmãs. Às vezes a gente quer pagar, não quer? Às vezes a gente quer merecer. Às vezes a gente quer trabalhar para se achar digno do perdão de Deus. Porque a gente não consegue, a gente tem dificuldade em receber presentes. Você conhece alguém que tem dificuldade em receber presentes? Eu conheço pessoas. Você quer dar um presente? Não, não precisa, não quero. Mas eu estou te dando de presente, eu quero te agradar, eu quero te presentear, eu quero te agraciar. Você vai falar, mas eu não quero, eu quero pagar então. Então toma, quanto que é? Não, bem, mas eu quero te dar de graça. O ser humano tem isso. E para Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente acha que a gente trabalhando e fazendo, a gente vai conseguir algo a mais de Deus. Mas esse é um erro muito comum, amados irmãos, porque muitas religiões pregam isso. Todas as religiões dizem isso. Vamos trabalhar para a gente fazer mais coisas, para a gente ser mais. No mundo é assim. Se você não trabalhar o suficiente, você não vai ser promovido. No mundo não tem graça. No mundo é merecimento. Meritocracia. É o mérito. Ou é pelo mérito ou não é. Não tem graça. Claro que tem alguns conchavos, alguns jeitinhos brasileiros que a gente vê, infelizmente, algumas pessoas que estão em posições que não têm capacidade de estar, mas isso não é graça, isso é pilantragem, atrapalha todo mundo. Mas no mundo não tem graça, no mundo é mérito, e às vezes a gente acostuma com essa lógica do mundo de fazer para ser, e quando chega para Deus a gente quer também fazer, para merecer, para a gente bater no peito e dizer eu mereci. Às vezes, amados irmãos e irmãs, algumas religiões aí fora fazem isso, não recebem a graça de Deus. Sabe por quê? Porque você precisa reencarnar várias vezes para você ir pagando aquilo que você fez nas vidas passadas. Isso não é graça. Isso anula a graça de Deus. Se eu tenho que pagar nessa vida os problemas que eu tive na vida passada para eu na outra vida poder me reencarnar numa vida melhor, isso elimina totalmente a graça. Isso é mérito meu. Isso não é bíblico. Isso eu posso falar, não é de Deus. Porque a Bíblia me mostra que o Deus é um Deus de graça. E isso elimina a graça de Deus. E tudo aquilo que elimina a graça de Deus não é de Deus. Porque Deus é um Deus que age pelo amor, pelo perdão, e a graça está inserida no perdão. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos tomar cuidado. Muitas religiões dizem, vamos fazer algo para a gente tocar o coração de Deus. Vamos fazer algo para a gente tocar o coração dos nossos deuses. Isso é muito antigo. Os gregos, os romanos faziam isso muito tempo atrás, até antes. O povo prestava oferenda a Baal, para que Baal pudesse mandar chuva. Ou seja, eu preciso fazer uma coisinha para agradar a Deus, para receber o favor de Deus. Porque senão Deus vai ficar irado comigo e vai me dar castigo. Esse não é o Deus bíblico. O Deus bíblico é um Deus de graça, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia.
Um Deus que faz, que me abençoa, não porque eu agrado a Ele, mas porque Ele é amor. Ah, pastor, então eu não preciso fazer nada. Então eu não faço nada para Deus. Claro. Nós somos tão constrangidos por esse amor. Você já foi constrangido pelo amor de alguém, meu irmão, minha irmã? Constrangido por amor. Alguém que te amou tanto e que você olhou e fala: mas eu não mereço isso que você está fazendo por mim. E mesmo assim aquilo te ama. A pessoa te ama. Você que é pai, você que é mãe, olha para o teu filho e pense, ele fazendo uma coisa terrível. E merecendo o castigo, merecendo a pena de morte que seja. Você vai olhar para ele e vai dizer: mas eu te amo. É o amor de Deus. E aí o que nós fazemos constrangidos por esse amor? Nós deixamos de pecar. Porque nós já fomos libertos da morte. Enquanto estávamos mortos, nós só fazíamos coisas para a morte, para o pecado, para a carne. Mas agora Deus nos retirou da cova, Deus nos ressuscitou, nos trouxe vida com perdão e graça. Então eu não posso continuar vivendo a mesma vida de morte que eu levava, se agora eu estou vivo com Deus. Mas a diferença é, eu não faço para conseguir algo, eu faço porque eu já recebi tudo de Deus. Eu amo o meu irmão, não para que Deus me ame. Eu não faço bem para que na próxima vida eu seja algo melhor. Não, eu faço bem porque Deus já me libertou, Deus já me dá todo o bem que eu preciso. É outra lógica, é uma lógica de graça. Amados irmãos e irmãs, o Max Lucado é um autor e que ele diz assim, é um pastor norte-americano, e ele fala assim, que se nós vivermos um evangelho de merecimento e não de graça, nós caímos em 2 erros. Pelo menos 2 erros. Um deles é a confusão. Nós ficamos confusos. Sabe por quê? Ele fala assim, porque não existe um manual que diga o que você tem que fazer para conseguir o favor de Deus. O que você tem que fazer para Deus te amar mais? O que você tem que fazer para Deus te gostar mais de você e te perdoar mais? A única coisa que a Bíblia diz é: confesse o teu pecado. Tem uma vida diferente, tem uma vida que realmente viva esse amor de Deus. Isso traz confusão, porque eu quero sempre fazer, para conseguir algo a mais de Deus. E isso gera uma arrogância ou uma inferioridade. Por quê? Se eu estou fazendo, eu estou merecendo. Então eu fico arrogante. Eu olho para o meu irmão que não está fazendo tanto quanto eu e falo: eu estou merecendo, mas você não merece, né, irmão? Eu mereço a graça de Deus, mas você não está merecendo. Ou eu olho para o meu irmão, ou um sentimento de inferioridade. Eu nunca vou ser capaz de alcançar isso que Deus pede de mim. Eu nunca vou ser capaz de agradar a Deus dessa maneira. Quando na verdade nós precisamos descansar nessa graça. Que Jesus é quem efetua em nós. Nós precisamos apenas dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter uma vida transformada, uma vida diferente contigo. E isso então gera confusão ou exaustão. A gente quer fazer o tempo todo, quer fazer para conseguir o bem de Deus, quando Ele já nos deu tudo, de graça. Amados irmãos, tendo isso em mente, nós vemos que a oração que Jesus nos ensinou, nós olhamos para a oração que Jesus nos ensinou para o Pai Nosso e percebemos a estreita relação que existe entre o perdão que dou ao meu irmão e o perdão que recebo de Deus. Isso é inegável. Jesus fala: Pai, perdoa as minhas dívidas, do mesmo jeito que eu estou perdoando meu irmão. E Jesus depois destaca lá embaixo ainda: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amados irmãos e irmãs, quando a gente olha para isso, não surge uma pergunta: mas somos nós que damos o primeiro passo para receber o perdão de Deus? Ou seja,
eu dou o primeiro passo para receber o perdão de Deus. Quando eu perdoo meu irmão, Deus me perdoa. Parece então que eu dou o primeiro passo. Parece que depende de mim a ação de Deus. Mas não. A gente precisa lembrar lá atrás, quem deu o primeiro passo foi Deus até nós. Porque nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E só podemos perdoar hoje. Só podemos fazer essa oração para Deus porque nós já estamos vivos. Só podemos falar com o Pai porque Ele já nos tirou da morte e nos trouxe a vida. E nós podemos dizer: Pai, me perdoa como eu perdoo meu irmão. Aí sim, se eu perdoo o meu irmão, o Senhor me perdoa, Pai. Se eu não perdoo o meu irmão, Senhor, não me perdoa. Mas não somos nós que damos o primeiro passo. Deus já deu o primeiro passo até nós. É graça. Vivemos um evangelho de vida e poder, e não de palavras e de retórica. Jesus viveu o que pregou. Muita gente aí prega, fala, mas não vive. Não vive um evangelho de perdão. Diz que é preciso perdoar, mas na hora que tem que perdoar não perdoa. Diz que é preciso ter uma vida diferente, mas na hora que é preciso viver uma vida diferente no mundo não vive. Diz que é preciso ter uma vida plena em Deus, mas na verdade não tem. E amados irmãos e irmãs, Jesus viveu o que pregou. Jesus na cruz falou 7 palavras, ou 7 mensagens, 7 frases Jesus falou na cruz. E segundo a tradição, se nós olharmos nos evangelhos, nós vamos ver isso. 7 frases que Jesus pronuncia na cruz, e a primeira dela foi na cruz, tá? Se conecta aí aonde Jesus está agora, na cruz. Não agora, né? Mas na história lá. Na cruz, depois de ter sofrido, injustamente condenado, perseguido, carregou a sua cruz, estava crucificado, mãos e pés pregados. E ele na cruz, a primeira frase que ele solta é: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Primeira frase de Jesus. A oração de Jesus continuou: Pai, perdoa-os. Perdoa esse mal que eles estão fazendo a mim, Senhor. Precisamos viver o que pregamos, irmãos e irmãs. Quero compartilhar com você essa reflexão do pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista da Água Branca, em São Paulo. Ele diz assim: o perdão é algo que Deus inventou para possibilitar a continuidade do relacionamento entre as pessoas que contrariam dívidas impagáveis umas com as outras. Deus escolheu nos tratar, oferecendo o seu perdão, dizendo: eu sei que a sua dívida comigo é impagável, mas eu prefiro sofrer este dano a perder você. A experiência do perdão é esta: nós acolhemos o prejuízo porque não queremos perder as pessoas. Às vezes a gente pensa: pastor, você está falando isso porque você não sabe o que aquele miserável fez comigo. Você não sabe, pastor, o que ele fez comigo. Amados irmãos e irmãs, nós só podemos perdoar porque Deus já nos perdoou primeiro. Nós estávamos mortos. E quando Jesus nos chama a perdoar, quando Jesus diz: você precisa perdoar para você ser livre. Quando retemos o perdão, vamos dizer isso aqui agora. Então a gente entende 3 princípios que eu quero compartilhar com você. O primeiro é: o não perdão a quem me deve demonstra uma arrogância e uma não compreensão da nossa condição de devedores diante de Deus. Ou seja, se eu não perdoo meu irmão, eu sou arrogante o suficiente para dizer: Deus, obrigado pelo perdão, mas eu não perdoo ele não. Sabe por quê? Porque eu sou melhor do que ele, eu mereço perdão, ele não. Quando nós não liberamos perdão, nós estamos sendo arrogantes, porque nós não reconhecemos o perdão que Deus nos deu, porque nós esquecemos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e se não fosse o perdão de Deus a nós, nós ainda estaríamos mortos, ou talvez nunca conheceríamos a vida.
Se hoje eu sou pastor, é pela graça de Deus. Se hoje eu estou pregando o Evangelho, é pela misericórdia de Deus, que me achou morto nos meus delitos e pecados e me salvou e me trouxe a vida. Você precisa perdoar, meu irmão, minha irmã. E eu não sei se o Senhor está trazendo ao teu coração alguém que te feriu muito, que você precisa perdoar. Olha só o que Efésios 4,32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando alguém te fizer algum mal, lembra do mal que você já fez a Deus, a outras pessoas, e recebeu o perdão de Deus. É isso que a Bíblia está falando. Perdoe os outros como Deus te perdoou. Ou seja, existe uma ligação entre o perdão que eu dou ao próximo e o perdão que eu dou de Deus. Mas antes, porque às vezes a gente pensa, se eu retenho o perdão para o meu irmão, Deus retém o perdão a mim. Mas antes de tudo, Deus já tinha me perdoado. O segundo princípio, meu irmão, minha irmã, o perdão. E aqui surge uma outra palavra em grego, que é o afiemi, que é o termo da oração do Pai Nosso que Jesus usa. Perdoa-nos as nossas dívidas, afiemi as nossas dívidas, assim como eu afiemi, assim como eu perdoo, meu irmão. Afiemi é deixar o outro ir, deixar de lado uma dívida, partir deixando algo para trás. O problema é que a gente não quer perder nunca, né, irmão? A gente só quer ganhar. Isso que o pastor Ed René Kivitz falou, foi uma dívida impagável, mas eu prefiro ficar com prejuízo, mas te perdoar. Porque essa é a vontade de Deus. Já ouviu isso? Pô, cara, mas você não quer perder nunca, né? Você não perde uma, né? Esse é o nosso problema, a gente não quer perder nunca. E o perdão é essa declaração: eu sei que eu estou perdendo. Eu sei que eu estou abrindo mão da dívida na minha alma que você causou. É impagável o que você fez, mas eu te perdoo. Amados irmãos, é partir deixando algo para trás, partir de modo que o que é deixado para trás possa ficar para trás. Amados irmãos e irmãs, deixa eu compartilhar algo com você. Essa semana, na semana passada, nós fizemos um culto na casa de uma irmã, aqui em Piracicaba, e chegando lá, ela disse assim, para nós que estava ali, estava eu, o pastor Tarcísio, Maurício, e ela falou assim: olha, pastores, a minha família aconteceu algo terrível, que eu nunca vi acontecer na casa de ninguém. Falou, nós estávamos perguntando quantas irmãs elas eram, quantos irmãos eram, e ela falou, somos tantos, mas tem uma que a gente não considera como irmã mais. E aí ela disse assim, há 30 anos atrás, a minha irmã roubou o meu marido. A irmã dela se casou com o marido. E isso teve um racha terrível na família. Ela por várias vezes quis matar a irmã, matar o ex-marido. E há 30 anos este ex-marido dela está com a irmã e elas não se falavam. E ela falava, há 30 anos eu não durmo direito. Eu não consigo liberar perdão. Há 30 anos eu quero a vingança. Há 30 anos eu quero a morte, eu quero o mal deles. Amados irmãos e irmãs, há 30 anos. E nós ministramos esse evangelho da reconciliação para ela. Nós ministramos o evangelho do perdão. E nós ministramos no coração dela de que quem estava presa todo este tempo era ela. Ela que não conseguia perdoar. Ela que ficou 30 anos sem ter uma boa noite de sono. Sabe o que é isso? 30 anos! E nós fomos na segunda-feira fazer esse culto na casa dela. E quando foi hoje, domingo, eu ouvi o testemunho. O Maurício me contou, falou, pastor, desde que vocês foram na minha casa, eu tenho dormido. Há 30 anos eu não dormia. Porque ela entendeu que perdão é deixar ir. Pode ser que alguém tenha te feito um mal muito grande. E sabe o que você está fazendo esse tempo todo? Você está carregando essa pessoa nas suas costas. Ela pode estar a quilômetros de distância de você, mas você está carregando ela a sua vida inteira nas costas. O mal que ela te fez, você está carregando o tempo todo. Perdoar é deixar ir. Se nessa noite você carrega algum fardo de alguém, algum peso, alguma falta de perdão, você possa jogar esse fardo no altar do Senhor e deixar aqui.
Dizer: Senhor, eu perdoo. Eu sei que eu vou me dar mal nessa, eu vou perder, vou levar esse prejuízo. Mas não é. É abrir mão da própria vida para ganhar a vida que Deus tem para você. Uma vida plena, uma vida leve, uma vida que o fardo é leve. E o último princípio, tem a palavra do pastor Ariovaldo Ramos. Ele diz assim: perdão é para quem não tem desculpa. Porque às vezes a gente pensa assim: mas eu perdoo muita coisa, mas isso que fulano fez eu não perdoo. Mas às vezes a gente perdoa um atraso que a pessoa dá, ou quando a pessoa pisa no seu pé, perdão, tudo bem. Isso é desculpa, isso não é perdão. E o pastor Ariovaldo Ramos, ele traz essa ideia. Desculpa a gente dá no dia a dia, é algo corriqueiro, mas o perdão não, o perdão é algo profundo. Quem precisa de perdão é porque a desculpa não basta. O perdão quem precisa é quem te feriu no profundo mesmo, meu irmão, minha irmã. E por último, o perdão ao próximo é a oportunidade que Deus nos dá de semearmos as sementes de vida, de amor, graça e perdão. Semear sementes divinas. O que você tem semeado na sua roça? O que você tem semeado no teu campo de ação que Deus te deu? No teu trabalho, na tua casa, na tua família? O que você tem semeado, meu irmão, minha irmã? Tem semeado ira? Tem semeado discórdia? Tem semeado irritabilidade? Tem semeado cansaço? Tem semeado preguiça? Tem semeado mentira? Tem semeado prostituição? O que você tem semeado? Semeado ódio, semeado rancor, semeado raiz de amargura. Semeie sementes divinas, de amor, de graça, de perdão na tua casa. Sai com o bolso hoje cheio da semente de Deus, Adilson. Enche o bolso aí. Onde você passar hoje, você vai fazendo assim, ó. Receba graça, receba amor, receba perdão, porque um dia eu estava morto e Deus me achou e Deus me perdoou. Eu não merecia, mas Ele me amou, Ele me perdoou, Ele me deu graça. Por isso eu posso derramar sementes de vida sobre a tua vida. Porque eu não estou mais morto no pecado, eu não estou mais morto na ira, eu não estou mais morto no rancor. Eu posso semear perdão, eu posso semear graça, eu posso semear vida. O mundo está carente de vida, o mundo está carente de amor, o mundo está carente de perdão, o mundo está carente de graça. Porque nós não semeamos sementes divinas, semeamos sementes do inferno muitas vezes, semeamos maldição. Semeie bênção, semeie vida, semeie amor, semeie sorriso, semeie muito obrigado, semeie com licença, semeie por favor, semeie vida. Você vai ver que Deus vai fazer germinar um jardim maravilhoso aonde você estiver. Maravilhoso. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações, amados irmãos e irmãs. Perdoe.